A falta de ar é um dos sintomas mais preocupantes da Covid-19 provocada pela síndrome respiratória aguda. Eu vou conversar agora com o médico pneumologista Diego Lima sobre as sequelas em que essa síndrome pulmonar pode provocar após a infecção pela doença. Doutor Diego Lima, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Ronda Geral, viu? Muito obrigado por nos atender. Boa tarde, Moab. Doutor Diego, quem contraiu a doença na forma grave e precisou ser entubado, por exemplo, pode sofrer com falta de ar por muito tempo ainda após ter saído do ciclo de infecção? Sim, na verdade, Moab, a gente ainda precisa de mais tempo para conseguir estudar e definir todas essas sequelas, principalmente do ponto de vista respiratório, que a Covid traz para esses pacientes. O que a gente tem visto até agora, nesse curto período de tempo em que a gente tem observado a doença, é que sim, principalmente os pacientes que tiveram acometimento pulmonar grave, né, com a tomografia mais acometida, principalmente esses, como você falou, que precisaram de ventilação mecânica, precisaram ser entubados, eles passam um tempo maior com dificuldade para fazer atividades que habitualmente faziam sem nenhum esforço. Né? Então, esses pacientes, a gente não consigo te responder com exatidão quanto tempo isso vai durar. Isso é muito individual, né? Os pacientes mais jovens, eles têm uma tendência a recuperar mais rápido, os mais idosos parecem demorar um pouco mais, mas é bem marcante realmente essa sequela pós superar a infecção, e a necessidade de fisioterapia, de reabilitação, tem sido realmente bem importante na recuperação desses pacientes. Doutor Diego, me diga uma coisa, quem contraiu a Covid na forma leve também pode sofrer com sequela respiratória? Sim, na verdade, o que a gente ainda não sabe é os pacientes que tiveram uma forma leve, mas tiveram acometimento pulmonar. O que eu chamo de acometimento pulmonar é uma alteração na tomografia, né, alterações que foram pesquisadas por testes de imagem no pulmão e mostraram alterações. Esses pacientes, a gente ainda não sabe qual o grau de cicatriz, de fibrose que eles vão ficar no pulmão. A gente tem visto que os pacientes com sintomas bem leves, ou seja, aqueles sintomas parecidos com resfriado, apenas uma coriza, uma tosse seca, bem frustra, que não precisou ser hospitalizado, mesmo que não tenha sido entubado, não tenha ficado em UTI, mas são aqueles pacientes que ficaram em casa, que esperaram aqueles 5 dias de sintomas, depois ficaram isolados. Esses pacientes, eles parecem estar menos sujeitos a sequelas. Realmente, o que a gente tem visto de sequelas são aqueles pacientes que apresentaram um acometimento, pelo menos, moderado do parênquima pulmonar. O senhor falou ainda há pouco sobre fibrose, né? E, de forma leiga, algumas pessoas têm dito o seguinte: fui no médico apresentando sintomas similares à Covid-19, o médico nos exames de imagem teria identificado mancha no pulmão. Ainda falando sobre mancha de pulmão e falando de fibrose, eu queria que o senhor falasse de que forma essa síndrome respiratória ela agrava a situação da capacidade pulmonar. O que é que acontece com o pulmão? Muito, muito interessante, meu amigo, sua pergunta, porque a gente tem que entender que o pulmão, ele é elástico, né? Quando a gente puxa o ar, o pulmão ele expande, ele tem a sua elasticidade para acomodar todo esse ar que entra. Então a gente respira, às vezes respira fundo, ou quando a gente está fazendo um esforço maior, a gente precisa puxar o fôlego, como a gente diz, de maneira mais forte, então o pulmão expande. Isso é como funciona normalmente. Nas doenças que fibrosam o pulmão, ou seja, que deixam sequelas ou deixam cicatrizes no pulmão, dentre as quais a Covid é uma delas, essa fibrose, essa cicatriz deixa aquela parte do pulmão duro. Eu faço sempre uma comparação com a nossa pele. Quando a gente tem uma cicatriz na nossa pele, a gente consegue ver que a textura da pele é diferente naquela área da cicatriz. Assim também é no pulmão. Então você imagina que essas áreas de cicatrização, de endurecimento, digamos assim, do parênquima pulmonar, do tecido do pulmão, também vai atrapalhar
o paciente que tem essa sequela, porque ao precisar puxar o ar fundo, né, vai ter aquela área mais dura, então vai ter uma restrição ao funcionamento do pulmão. Então é dessa forma como as doenças, dentre outras que não a COVID, que tem fibrose pulmonar, que podem evoluir para fibrose pulmonar, atrapalham a respiração. Muito bem. Doutor Diego, a gente vê, após o ciclo da COVID, principalmente para aquelas pessoas que contraíram a doença na forma grave, com a síndrome respiratória, ainda passando um tempo convalescendo. Dificuldade até para andar, dores no corpo, problemas na musculatura. Então, a síndrome respiratória, a forma como ela acomete o pulmão, ela pode, inclusive, afetar outros órgãos, pode afetar outros sistemas, inclusive, no nosso corpo. Principalmente, eu digo, em relação ao sistema cardiorrespiratório. Sem dúvida, Moab. Veja, essa é uma doença, inequivocamente, é uma doença sistêmica. A gente tem um acometimento respiratório, mas é uma doença que tem acometido os rins, é um vírus que acomete os rins, é um vírus que acomete o músculo cardíaco, então o coração. A gente tem visto realmente miocardites, ou seja, doenças inflamatórias do coração causado pelo coronavírus. A gente tem visto o acometimento muscular, né? Então é uma doença que primariamente acomete o pulmão, o sistema respiratório, sim, mas a gente vê que o acometimento sistêmico de outros órgãos é bem marcado nessa doença. Com relação a essas características que você bem mencionou, em relação à fraqueza muscular, essa indisposição, veja, os doentes que ficam internados, muitas vezes eles precisam de medicações, né, sedativos, principalmente os pacientes que ficaram entubados, que deixam a musculatura toda parada, né, para que a gente consiga trabalhar com o pulmão dele, consiga ventilá-lo de maneira mais protetora e terapêutica. E toda essa terapia que a gente usa para tirá-lo da fase crítica tem também o seu malefício, né? Você imagina que uma pessoa que está num leito de hospital, principalmente os mais idosos, que ficam ali parados, eles perdem músculo muito rápido, além da própria ação do vírus nesse músculo. Então, a fase de reabilitação nos pacientes, principalmente nos pacientes mais graves da COVID, tem sido prolongada também por isso. Porque, além da ação direta do vírus no músculo, a própria fase de ficar no leito por muito tempo, as medicações que a gente usa também podem trazer uma perda da massa muscular. Então, o paciente ele consegue superar a fase crítica da doença, mas precisa reganhar a força muscular, reganhar massa muscular, e isso leva tempo. Então, de fato, os pacientes que conseguem superar a fase hospitalar da doença, eles têm aí um desafio ainda pela frente. E isso é muito importante, porque a gente tem recebido nos ambulatórios, nos consultórios, esses pacientes que precisam aí de um acompanhamento pós-hospitalar, mas extremamente importante, no que diz respeito à fisioterapia, principalmente de reabilitação cardiopulmonar. Então, mais do que nunca, a COVID é uma doença de tratamento multidisciplinar. Não é só o médico pneumologista, mas também é o fisioterapeuta que precisa e tem sido fundamental no tratamento, assim como as outras equipes de saúde, para que a gente consiga dar assistência adequada a esse paciente na fase hospitalar e na fase depois do hospital, quando recebe alta. A gente tem visto a união de esforços nessa estrutura multidisciplinar para tratar pacientes acometidos pela Covid-19, mas eu quero destacar que, pelo Dia do Pneumologista, a importância, inclusive, dessa área médica no tratamento, no combate à doença, no momento de pandemia, no momento social delicadíssimo em que a gente vive. Então, aproveito para parabenizá-lo, viu, pelo Dia do Pneumologista e agradecer mais uma vez a cortesia em nos atender e esclarecer a população. Saúde e até a próxima, doutor Diego. À disposição. Um forte abraço.